A imperatriz consorte da Áustria, Elizabeth, também conhecida como Sissi, tornou-se conhecida através do tempo por ter sido adepta a inúmeros truques um tanto controversos de beleza. A fim de manter o que acreditava ser uma boa aparência, a imperatriz costumava recorrer a recursos arriscados e polêmicos, considerados perigosos mesmo no período em que viveu. Por dia, horas eram gastas a fim de manter seu trato impecável. Ela levava 3 horas arrumando os cabelos e mais 1 hora acertando seu espartilho e colocando suas vestes diárias. Sissi seguia dietas rígidas e se exercitava diariamente em uma academia que mantinha no Palácio de Schönbrunn, na Áustria. Em realidade, em todos os seus palácios, cômodos com equipamentos para exercícios estavam à disposição da imperatriz. Nesses recintos, existiam desde halteres, mesas para abdominais, barras horizontais, estruturas para escalada e até arcos pendurados na porta. Tais aparelhos serviam ao propósito de ajudar a imperatriz a manter sua silhueta sempre esguia. Um servo do palácio, certa vez recordara em suas memórias ter encontrado a imperatriz em meio a um de seus exercícios físicos diários. Seu relato ficou registrado no livro Calories and Corsets, A History of Diet Over 2000 Years, da historiadora médica Louise Foxcroft. Ele disse: "Quando a vi, ela estava se levantando sobre uma argola manual. Ela trajava um vestido de seda negra com uma longa cauda, adornado com magníficas penas de avestruz. Nunca outrora a havia visto tão imponente. Pendurada nas cordas, ela causou-me uma impressão fantástica, como uma criatura híbrida entre uma cobra e um pássaro." Durante o século XIX, a anorexia nervosa ainda não era conhecida ou diagnosticável. No entanto, os registros da época mostram, através de diversas fontes, que a imperatriz tinha todos os sintomas diagnosticáveis atualmente para tal distúrbio. Frequentemente, se deixava de lado sua dieta com alimentos sólidos, passando a comer apenas sopa ou beber leite cru extraído das vacas da corte. Ela também costumava passar períodos consumindo apenas laranjas, sumos de carne ou claras de ovos com sal. Sissi também comprava laxantes para ajudar a eliminar ainda mais peso. Medindo aproximadamente 1,72 m de altura, a imperatriz nunca chegou a pesar mais de 50 quilos, rigidamente controlados por sua balança e fitas métricas. Nem os pedidos de seu marido, amigos e filhos a faziam voltar a comer. Ela apenas cedia quando algum médico dizia que, caso continuasse a viver assim, envelheceria e se encheria de rugas. Mas claro, a velhice 1 hora chegou. E foi nessa hora que Sissi passou a esconder seu rosto com leques, evitando aparecer em fotos. Ela queria que sua memória e a memória do povo se mantivesse voltada aos seus tantos retratos e fotos de sua juventude. Para acentuar ainda mais suas medidas esguias, Sissi utilizava espartilhos muito apertados, marcando sua cintura. Sua cintura tinha por volta de 48 centímetros e muitas de suas roupas usadas em vida ainda podem ser vistas em exposições no Palácio de Schönbrunn. Seus distúrbios alimentares se agravaram durante períodos de depressão severa. Nessas épocas, ela comia pouco e tinha tendência a comportamentos compulsivos, como a prática excessiva de esportes como equitação e esgrima, além das habitualmente longas caminhadas sem trajetos definidos, que podiam até levar horas a fio. As constantes batalhas em relação às agruras psicológicas da imperatriz fizeram com que os cuidados mentais fossem um tema importante para ela. Um dado digno de nota era o constante fascínio de Sissi para com os pacientes portadores de enfermidades mentais. Ela ficava fascinada com todas as inovações para seus tratamentos, além de fazer visitas constantes a manicômios. Ela chegava a flertar com a ideia de abrir seu próprio hospital psiquiátrico. Ela dizia: "Você não percebeu? Em Shakespeare, os loucos são os únicos sãos." Tal interesse para com pessoas portadoras de enfermidades mentais era um reflexo da própria fragilidade psicológica da imperatriz. Algumas passagens de sua vida nos dão pistas de um possível quadro depressivo, que, por sua vez, acabava por agravar seu quadro alimentar compulsivo. Em seu diário, certa vez a imperatriz escreveu: "Caminho solitária pela terra há tempos, alienada da vida e do prazer. Não possuo e nunca possuí
uma alma sequer que me compreendesse. Foi aos 19 anos de idade que Sissi começou a mostrar seus primeiros sinais de depressão e, claro, de seus distúrbios alimentares. Nessa época, a primogênita da imperatriz, Sofia, falece. A criança não viveu por mais de 2 anos. É Sissi quem fica com a pequenina em suas últimas horas e fecha seus olhos ao perceber que a mesma havia acabado de falecer. Os sintomas iniciais da doença da criança foram diarreia e evacuação com sangue. Acreditando que a imperatriz estava bem, Franz telegrafa a seus pais: "O nosso anjinho está no paraíso. Estamos abatidos." Sissi inteiramente resignada à vontade do Senhor. No entanto, Franz estava enganado. O modo de Sissi expressar sua dor era apenas diferente do dele. Uma vez que Sophie contraiu a doença em uma viagem com a imperatriz, Sissi passou a se isolar e considerar-se culpada pela morte da filha, uma vez que insistiu a ela para realizar tal viagem. Nessa época, a imperatriz passou a se recolher completamente durante semanas e até meses. Ela fechava seus aposentos imperiais à chave, chegando a chorar por dias inteiros, falando apenas de sua pequena Sophie. Ela se isolava de tudo e de todos, aceitando apenas a companhia de seu marido ou saindo a cavalo por horas a fio até ficar completamente extenuada para ter forças para pensar em alguma coisa. Além disso, ela passa a não comer quase nada, perdendo muito peso. Sissi nunca mais se recuperaria, mesmo após o nascimento de seus outros filhos, inclusive de seu tão ansiado herdeiro varão, Rodolfo. Até o final de sua vida, a imperatriz teria em seus distúrbios alimentares e psicológicos seus únicos e fiéis companheiros. E a qualquer sinal de instabilidade na corte ou em sua vida pessoal, ela passava a ficar inquieta, abusando de exercícios físicos, dormindo pouco e comendo menos ainda. Seus inúmeros poemas e cartas nos ajudam a entender um pouco sobre ela e sobre sua luta contra a depressão. Em um de seus poemas, ela disse: "Sou incompreendida e incapaz de ser ouvida por alguém. Nenhuma sua alma me entende. Só queria ser livre, ter paz a todo preço antes de perder o meu juízo. Não existe lugar para mim." Um dos comentários de Maria Valéria, sua filha mais nova, dizia: "Oh, esta insociabilidade! Quão adorada seria mamãe se ela ao menos quisesse." Quando Sissi era viva, o remédio que havia encontrado para amenizar sua melancolia foi o de visitar novos lugares, respirar novos ares, passear pela praia e arrumar novos hobbies. Mas claro, a melancolia sempre esteve lá. Quando foi assassinada por um anarquista italiano em 1898, a primeira preocupação de seu marido ao ser noticiado acerca do ocorrido era de que ela tivesse cometido suicídio, haja vista seu histórico onde sempre estava entristecida, dando frequentes sugestões a tal ato. Definitivamente, estudar a vida dessa mulher é importante a fim de compreender que depressão sempre existiu e sempre esteve à espreita. Sissi foi uma das vítimas dessa doença, não a única, tampouco a primeira. Ao contrário do que o famoso longa-metragem austríaco Sissi, de 1955, pôde sugerir através de todas essas décadas de seu lançamento, a vida da imperatriz da Áustria não foi um açucarado e perfeito comercial de margarina. Inclusive, chega a ser um tanto irônico que essa produção histórico-biográfica austríaca tenha se tornado o referencial difundido no senso comum sobre a vida dessa mulher. Creio que registros como os apresentados no vídeo de hoje nos ajudem, por fim, a afastar Sissi, a personagem, nos aproximando cada vez mais de Sissi, a mulher. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @TudorBrasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!